Agora vai. Acho que agora tá funcionando. Espero que não caia. Não sei o que aconteceu com o Instagram. Me ouve bem, Julião? De 0 a 10, bota pra mim no comentário aí como que tá meu áudio. Estão me ouvindo bem? Meu áudio tá bom? Vocês me ouvem? A imagem tá boa? Beleza, obrigado. Galera, então a gente acabou de fazer a nossa live aqui com a Larissa. Foi bem top, bem legal. Eu vou entregar para vocês agora um conteúdo de altíssimo valor, um conteúdo muito prático. O que eu vou falar para você aqui agora, eu particularmente gostaria muito de ter ouvido isso antes. São 3 hábitos mais importantes para você ter mais foco e mais performance o dia todo. 3 hábitos fundamentais para você ter foco o dia todo. Deixa eu colocar aqui para você. 3 hábitos. Vou colocar no comentário aqui. Aproveita e quando eu estou colocando no comentário, clica na gaivotinha aqui, ó, e compartilha com a galera. Tenho certeza que tem alguém que precisa desse conteúdo. Alguém que você conhece que precisa de mais foco, alguém que precisa de mais concentração e mais performance no dia a dia. Então vamos lá, 3 hábitos. 3 hábitos. Estou colocando no comentário. Mais importantes. Os 3 hábitos mais importantes para ter foco o dia todo. Isto. Show, vamos lá. Galera, pra gente começar, o fato é o seguinte. As pessoas me perguntam muito, eu recebo muito essa pergunta, mas Yuri, como que você consegue manter o foco o dia inteiro? Como que você mantém esse foco toda hora, todos os dias, a todo momento? E de novo, galera, eu vou dizer assim, ó, compartilha essa live com quem precisa realmente ouvir essa mensagem. Como eu falei, eu particularmente gostaria muito de ter ouvido isso antes de qualquer trabalho, antes de qualquer estudo. E essa pergunta que eu comentei, eu recebo muito. Yuri, como que você mantém o foco o dia todo, todo momento? Gente, eu não consigo também manter o foco toda hora, o dia inteiro. É praticamente impossível, em termos humanos, a gente pensar, ficar focado o tempo todo. A diferença qual que é? Que eu consigo manter o foco no momento que eu mais preciso, no momento mais importante. E aqui eu vou fazer uma comparação. Não tem como a gente ficar focado o tempo todo, todo dia. Em algum momento a gente perde esse foco. Isso acontece comigo também. O mais importante é você estar focado no momento que mais precisa. Exemplo. Quando um leão ele vai atacar uma presa. Vamos pegar um leão, por exemplo. Ele precisa naquele momento estar 100% focado. Porque a qualquer movimento errado que ele fizer, qualquer movimento diferente que ele fizer, se for uma manada, enfim, estou inventando aqui uma situação, se for uma manada, a manada vai sair disparada, uma manada de zebra, por exemplo. Então o leão ele precisa estar focado num determinado momento. O que eu quero dizer com isso? Você não vai conseguir ficar focado todo momento, o dia inteiro. Em algum momento isso vai oscilar. E é normal. Agora, qual que é a diferença entre quem é focado e quem não é focado? Qual que é a principal diferença? E um pouco mais cedo eu postei um Reels, uma frase que eu acho que faz sentido colocar ela aqui. Esforço inteligente não é fazer esforço o tempo todo. Vou repetir. Esforço inteligente não é fazer esforço o tempo todo. Então, qual que é a diferença das pessoas que conseguem se manter focadas e aquelas pessoas que não conseguem? A principal diferença qual é?
A pessoa que consegue se manter focada quando ela precisa, quando ela é exigida, ela entende o que é a procrastinação. Ela consegue entender o que é o ato de procrastinar. E aqui eu acho que vale a pena eu comentar isso, porque entender isso vai te fazer entender um desses 3 hábitos, dessas 3 rotinas que eu vou te trazer aqui hoje. O que é procrastinar, gente? Procrastinar é quando você começa a perder tempo. Você sabe que você precisa fazer, mas por alguma emoção ou por algum sentimento você começa a perder tempo. Quem que procrastina muito? Bota pra mim aqui no comentário. Se tem alguém que é procrastinador nível hard aí. Deixa pra amanhã, deixa pra depois. Escreve pra mim no comentário. E aqui eu vou te dizer o que é procrastinar. Galera, procrastinação nada mais é do que o quê? Quando o nosso sistema de neurotransmissores eles tentam fazer alguma regulação emocional. O que eu quero dizer com isso? É quando o nosso sistema de conexão, né? O nosso sistema de neurotransmissores, eles tenta balizar algum tipo de emoção, balizar algum tipo de sentimento. Consegue entender? Consegue enxergar isso? Qual que é o grande benefício de você entender o que é procrastinação? O grande benefício é que você consegue realmente tratar. O que eu quero dizer com isso? Então você sabe que procrastinação o que é? É quando o seu sistema de neurotransmissores tenta fazer alguma regulação, algum equilíbrio emocional de algum sentimento. Um desejo, uma dor, uma raiva, um medo, uma tristeza, ele tenta fazer um equilíbrio. E aí você não consegue fazer esse equilíbrio, logo você procrastina. Então você entender isso é fundamental para você conseguir tratar. Por quê? Vou dar um exemplo. Quando você vai ao médico, o médico precisa fazer o quê? Ele precisa de um diagnóstico. Ele precisa entender o que você tem. Ou seja, ele precisa avaliar qual é o seu problema. Porque se ele não sabe, como mais geram procrastinação? Existem 3 sentimentos que mais geram procrastinação. É a raiva, o medo e a tristeza. Raiva, medo e tristeza. Esses 3 sentimentos são campeões aí de te fazer procrastinar. Para perceber, começa a analisar os momentos no qual talvez você mais perde tempo ou mais procrastina, pelo menos isso acontece muito comigo. É o momento que talvez você mais sente medo. Ou às vezes você está com raiva de alguém ou de alguma coisa. Enfim. Talvez a grande pergunta, né, que você deva estar se fazendo, beleza, Yuri, eu entendi que procrastinação me gera a falta de foco. E essa procrastinação acontece por conta dessa necessidade do meu cérebro fazer esse equilíbrio emocional. A pergunta que você deve estar se fazendo é: por onde começar? Por onde eu devo iniciar essa aplicação de hábitos, Yuri? Como começar? E aqui que eu quero te falar uma coisa importante. Se a procrastinação nada mais é do que o quê? O nosso sistema de neurotransmissores tentando fazer um equilíbrio emocional, a primeira coisa que a gente deve fazer qual é? Identificar a emoção.
Se você identifica emoção, você consequentemente consegue identificar um comportamento. Perceba que isso fecha um ciclo, gente. Você sabe qual é a emoção, você identifica a emoção, isso te faz identificar um comportamento e consequentemente te traz a identificação de um sentimento. Emoção, comportamento, sentimento. E isso tudo resulta em quê? Em uma ação. Então, se você é capaz de fazer essa identificação, você consegue realmente entender o que te faz parar, o que te faz procrastinar. E aqui, galera, eu já quero trazer a primeira ferramenta, a primeira ideia prática que você pode usar para ter mais foco o dia todo. O dia todo. Ou principalmente nos momentos que você mais precisa, nos momentos que você mais é exigido. A primeira ferramenta é exatamente isso que eu acabei de dizer. Se procrastinar é você o seu sistema ficar equilibrando as emoções, a primeira ferramenta é o que eu chamo de ferramenta da maternidade. Nome engraçado, não sei se alguém conhece. Ferramenta da maternidade. O que significa isso? É você nomear as suas emoções. É você dar nome para as suas emoções que te fazem perder o foco, que te fazem procrastinar. Por que disso, gente? A partir do momento que você nomeia suas emoções, você redireciona o seu sistema cognitivo. O que eu quero dizer com isso? Vou dar um exemplo, o que eu faço, tá bom? Uma das emoções que mais me fazem procrastinar é o medo. Quando eu sinto medo, eu procrastino muito, muito mesmo. Se você é assim também, bota pra mim aqui no comentário. Quando eu fico com medo, eu perco muito tempo. Eu começo a viajar, penso em várias coisas ao mesmo tempo, eu não consigo manter um foco. Eu realmente me perco. Uma ferramenta que me ajuda muito é essa que eu tô te falando agora. Ferramenta da maternidade, que é o quê? Você dar um nome. Quando você nomeia, você redireciona o seu sistema cognitivo. Então, por exemplo, o que eu faço? Eu chamo o medo de meliante. Então, quando eu começo a sentir medo, eu falo assim, opa, peraí que o meliante tá vindo aqui me pegar. Não vou deixar o meliante me pegar. Então, eu consigo entender qual é a emoção. Logo, eu consigo entender qual é o comportamento que eu tenho quando isso acontece. E aí eu identifico a ação que eu devo fazer. Essa é a primeira ferramenta, galera. Ferramenta da maternidade. Eu apelidei com... A Líca colocou, o medo paralisa mesmo. É o pior de todos. Sem dúvida alguma, Líca. O medo, ele nos paralisa. Por quê? O medo, ele é um sentimento natural que a gente tem para gerar proteção. A gente tem medo para se proteger. Para analisar. A gente sente medo porque a gente não quer correr riscos ou a gente quer se proteger de alguma coisa. Eu gosto muito de fazer essa relação com brinquedo de parque de diversão. É o momento que você tem o medo muito, muito exigido. E você sente esse medo principalmente para se proteger. Isso influencia muito na sua capacidade de se manter focado. E essa ferramenta que eu disse agora, que eu apelidei aí carinhosamente de ferramenta da maternidade, que é dar um nome, é fazer você identificar. Estou sentindo medo, meliante, conecta o sentimento, a emoção e você consegue entender qual é a ação que isso vai gerar. Show? O segundo hábito, a segunda ferramenta, é uma ferramenta desenvolvida por uma psicóloga canadense. Ela tem o nome de Ferramenta dos 10 Minutos para Procrastinador. O que essa ferramenta fala? A psicóloga pesquisadora que desenvolveu isso, ela se chama Eve Manny-Bloin. Acho que é assim que se fala o nome dela. É uma psicóloga pesquisadora canadense. Tem um artigo que eu utilizei para fazer essa pesquisa. Quem tiver interesse eu posso compartilhar. 10 minutos para procrastinadores.
Qual é a ideia dessa ferramenta? Você percebeu que você está começando a procrastinar, está começando a perder o foco, você vai criar uma trilha emocional do momento em que você começa a fazer aquilo que você precisa até concluir. Como é isso? Deixa eu explicar melhor. 10 minutos para procrastinadores. Esse é o nome da ferramenta. Sentiu que você começou a procrastinar, você vai parar aquilo que você está fazendo. Você pode fechar os olhos se você quiser e vai de cada um. Eu particularmente gosto muito. E aí você vai criar uma trilha de visualização, você vai visualizar você começando a fazer a sua atividade, o início, o que você precisa fazer depois, qual que é o segundo passo, e aí o que você faz na sequência. Vai visualizar isso até o final, até o momento em que você concluiu aquilo que precisava ser feito. Essa é a ideia, você visualizar a ação já concluída. E no final você vai dar uma nota para você, para o seu eu do futuro, vamos dizer assim. Para o seu eu que já fez a ação. Beleza, galera? Então essa é a ferramenta 10 minutos para procrastinadores. Consiste em você criar uma trilha emocional do ponto A até o ponto B. E entenda esse ponto B como sendo a entrega de uma atividade, a conclusão. Eu particularmente gosto muito de usar essa ferramenta quando eu sinto que a atividade ela é complexa. Isso me ajuda muito a segmentar o que eu preciso fazer. Porque quando uma coisa é complexa, não adianta você ficar olhando todo, né? Não adianta você ficar olhando a floresta. Você tem que olhar as árvores por partes até que você conclua a floresta. Então essa ferramenta ela é fantástica nesse sentido e eu tenho certeza que pode te ajudar muito. Então até aqui a gente já falou de duas ferramentas práticas, dois hábitos fundamentais aí que você pode usar para ter foco o dia todo. E eu vou para a última que eu chamo de AO, as atividades de ouro, ou atividades dourada, né? Ou atividades de performance, de alta performance. O que significa isso, galera? É você identificar dentro da sua rotina quais são as atividades que realmente geram resultado. Todos os dias a gente recebe 1 milhão de informações. Tudo aquilo que você tem que fazer naquele determinado momento, o que realmente vai gerar valor. Voltamos. Certo? Agora um ponto, um detalhe, galera. Uma atividade de ouro, ela pode mudar dependendo do dia ou dependendo do objetivo. Então, por exemplo, vamos imaginar que você precisa fazer uma apresentação.
aí para o seu líder ou para o seu coordenador no seu trabalho. Uma atividade de ouro qual é? É você se preparar, é você criar a apresentação, talvez criar aí um roteiro daquilo que você vai falar. Só que na semana seguinte, talvez já mude. E aí sua atividade de ouro seja fazer uma análise de dados, fazer uma entrevista, participar de uma entrevista, prestar um concurso público, enfim. Então a atividade de ouro ela pode mudar ao depender do dia e ao depender do objetivo. Então o que é fundamental você entender? Que todos os dias você deve sair de forma intencional a focar naquilo que realmente te traz valor. Beleza, galera? Falamos de 3 hábitos aqui grandiosos, 3 hábitos fundamentais. O primeiro, ferramenta da maternidade, você dar um nome para aquilo que te paralisa. É você redirecionar o seu sistema cognitivo. A segunda, a gente falou de ferramenta dos 10 minutos para procrastinadores, que é você criar uma trilha visual daquilo que você precisa fazer. E por fim a gente falou da atividade de ouro, que é identificar a atividade de maior valor dentro do seu dia a dia. Beleza? Galera, esse foi mais um episódio do nosso Projeto Evolution. A gente iniciou aí trazendo uma validação do resultado prático que a gente teve aí com a Larissa de semana passada para cá. E na próxima semana a gente vai trazer mais uma pessoa. A ideia é a gente fazer essa lives em conjunto para a gente realmente enxergar uma evolução. Então se você tem o interesse de participar, quer tirar uma dúvida, quer perguntar alguma coisa, eu sempre vou deixar uma caixinha na história. Você pode mandar, a gente entra aqui, eu trago uma ferramenta prática, objetiva e direta que você pode usar no seu dia a dia e a gente traz um resultado prático aqui. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Eu desejo uma ótima noite aí, um grande beijo no coração. Muito obrigado.